Bom dia a todos, meu nome é Daniel Basso. Eu tenho o prazer de dar início à primeira sessão de apresentação de artigos. Eu peço a gentileza de desligarem ou botarem os seus móveis na sessão silenciosa. E devido ao curto tempo que temos para a apresentação de cada artigo, então eu peço a gentileza de deixar qualquer intervenção para a sessão de perguntas logo após cada apresentação. A primeira apresentação vai ser a apresentação de Eduardo Câmara. Ele é técnico desenhador no departamento de métodos gráficos da IDP. Também ele é sócio da P08, em que fazem visualização arquitetônica. E ele usa Blender tanto para os métodos gráficos para visualização de projetos hidráulicos, visualização de barragens especificamente, e para visualização arquitetônica na P08, junto da Carla Silva, sócia também da P08. Ele vai apresentar Blender para arquitetura. Por favor, Eduardo Câmara. Bom dia, o meu nome é Eduardo Câmara. Como foi dito, vou apresentar o artigo Blender para arquitetura. Eu tenho cerca de 16 anos de experiência com variado software, desde AutoCAD, Revit, Civil, pronto, e trabalho na EDP, no Departamento de Métodos Gráficos. Lá, sobretudo, usamos o 3D Studio como ferramenta principal de trabalho para as visualizações dos projetos hidráulicos. Pronto, mas eu pessoalmente, e também sou sócio no Gabinete de Arquitetura, na P08, eu pessoalmente, na P08, uso o Blender para a arquitetura, para a visualização arquitetónica. E o que eu vou tentar explicar é porque é que escolhemos o Blender para a visualização arquitetónica e será que o Blender consegue competir com aplicações comerciais como o 3D Studio ou como o Maya. Porque a combinação mais frequente na visualização arquitetónica costuma ser 3D Studio e V-Ray. É o que quase toda a gente usa, só que são softwares que são complexos e são caros. Como o Pedro há bocado falou, uma licença pode ir aos 5.000 euros facilmente, por isso nem toda a gente, quer dizer, tem o poder de compra para comprar uma licença de 3D Studio. Mas para substituir o 3D Studio, ou os equivalentes, não interessa somente o preço, mas também interessa que seja uma alternativa real, que seja equiparada. E quando se pensa em usar o Blender para a visualização arquitetónica, quer dizer, há sempre aquela questão, será que o interface é amigo do utilizador? Será que podemos ter um método de trabalho simples e linear? Será que aguenta com grandes projetos sem ir abaixo? Consegue-se renderizar com motores de render que as pessoas conhecem? Pronto. A partir da minha experiência, eu acho que sim, acho que é uma ferramenta que tem todas essas potencialidades. Porque, sobretudo, o Blender é um software 3D completo. Tem ferramentas para modelação, texturização, como qualquer outra ferramenta. E é tão completo como, por exemplo, o 3D Studio. Disso não há dúvida. O Blender não é um software virado para a arquitetura, nem é um software CAD, mas integra-se perfeitamente no método de trabalho de um arquiteto ou de um designer. Isso não há dúvidas. O método de trabalho, normalmente, começa-se pela importação de elementos, sejam elementos 2D ou elementos 3D. Quando se começa a modelação dentro do Blender, o mais comum numa visualização arquitetónica é começar a partir de um fecheiro CAD 2D. O Blender não consegue importar DWG direto,
que é um software, é um formato que é propriedade da Autodesk, logo não consegue importá-lo direto. Temos a alternativa do DXF, que é um formato que não evoluiu muito e é relativamente bem suportado pelo Blender e que é uma boa alternativa para importar para dentro do Blender. Além disso, temos os outros formatos 2D, como o SVG ou mesmo o PDF, que conseguimos importar para dentro do Blender, além de formatos de imagem, a partir do qual podemos fazer a modelação dentro do Blender. Outra maneira de começar o projeto será a partir de elementos já 3D modelados noutros softwares, seja no SketchUp, no Revit, no Archicad, e importá-los para dentro do Blender. Para isso temos nem mesmo o DXF, mas temos outros formatos como o Collada, o 3ds, o FBX da Autodesk, que agora está a ser bastante suportado pelo Blender. E nos sistemas BIM, o Blender também já suporta o IFC, que é um formato standard livre dos sistemas BIM. Se bem que a melhor opção ainda para importar de softwares BIM continua a ser o OBG, que dá é o melhor formato para importar para dentro do Blender. Por isso, o Blender pode ser uma ferramenta complementar a esses softwares de arquitetura. O Blender, apesar de não ser um software CAD, a modelação é muito precisa e tem várias opções para as medidas, para os alinhamentos, para os inputs numéricos, como qualquer outro software CAD. Por isso é um software preciso, apesar de as pessoas acham que não há precisão dentro do Blender. O Blender consegue ser bastante preciso nas suas ferramentas. O Blender pode ser usado também na arquitetura como ferramenta de concepção, ou seja, permite fazer que a fase de concepção do projeto seja feita diretamente em 3D, porque além das ferramentas simples de padrão que existem, por exemplo, nos softwares tipo SketchUp, temos ferramentas muito mais complexas e muito mais interativas dentro do Blender, como por exemplo a edição proporcional e subdivisão de superfícies, modulação de curvas, modo de escultura, ferramentas de duplicação. Isso são ferramentas que, por exemplo, dentro dos softwares de arquitetura não conseguimos tirar estas formas, a não ser com muito esforço, e dentro do Blender são formas muito fáceis de fazer e com muita interatividade. O resultado é imediato. O Blender, apesar de ter ferramentas muito boas, já que traz por si, as suas capacidades podem ser expandidas através de add-ons e de scripting. Ou seja, o que nos fizer falta, que não existe dentro do Blender, pode ser feito através dos scriptings e dos add-ons. Estes aqui são alguns dos add-ons que eu uso para a visualização arquitetónica, quer dizer, mas há muitos mais e há, quer dizer, cada um até pode, se perceber um bocadinho de programação, até pode criar os seus próprios scriptings. Pronto, não é o meu caso, porque eu não percebo nada de programação, mas as capacidades do Blender são quase ilimitadas. Basta saber um bocadinho de programação e criar os seus próprios add-ons. O grande uso de ferramentas 3D, como o Blender, é para a renderização de imagens. Quer dizer, estas imagens que estão aqui a passar são todas feitas no Blender. São todas imagens criadas no Blender. Estas foram criadas por mim. E neste momento o Blender suporta internamente dois motores de render, que é o Blender Internal, que é o antigo motor de render, e o novo Cycles, que é o novo motor com dimensão global, que está desde a versão 2.61, acho eu, incorporado dentro do Blender. Mas também suporta outros motores de renders externos, como por exemplo o Yafarray, o LuxRender e o Mitsuba, que são motores de renders externos, também são open source, gratuitos, e também suporta, através de add-ons específicos, os motores de renders comerciais mais usados.
o V-Ray, o Maxwell, o TIA, o Indigo e muitos outros. E podemos obter representações bastante realistas e bastante rápidas com qualquer destes motores de renda dentro do Blender. Para quem não quiser apresentações fotorrealistas, o Blender, juntamente com o Node Editor, consegue criar múltiplos efeitos não fotorrealistas, em que podemos criar apresentações, quer dizer, com um aspecto gráfico diferente, completamente diferente do fotorrealismo. Estas duas aqui foram feitas por um arquiteto francês, para tentar emular um aspecto mais tradicional na representação. E isto é tudo feito dentro do Blender interno e com o Node Editor para conseguir este efeito. Por fim, então, quer dizer, as conclusões são que o software do Blender é um software 3D generalista, ou seja, não é um software dedicado para a arquitetura, não é? Mas é como o 3D Studio também não é um software de arquitetura, não é um software generalista. Mas é um software open source e gratuito, sobretudo é multiplataformas, funciona em Windows, Mac e Linux, é muito compacto, o 3D Studio são 1 GB valentes dentro do disco do computador e o Blender é acho que são o quê? 30 megas ou assim uma coisa, um bocadinho mais, pronto. Mas é muito compacto e portátil, corre a partir de uma perna, ou seja, podemos chegar a qualquer computador e começar a trabalhar. Levamos o Blender e começamos a trabalhar. É altamente customizável, tudo no Blender pode ser customizado à nossa maneira. Podemos ter o Blender quase personalizado a cada um, e isso é uma grande valia. É alvo de upgrades contínuos, quer dizer, as versões estão a ser melhoradas quase dia a dia, não há... E existe uma grande facilidade de interação com os programadores, ou seja, podemos nos fóruns pedir que alguém faça uma coisa de uma determinada maneira, se houver assim um interesse e toda a gente quiser, pode ser que a coisa... Há uma grande facilidade de comunicação com os programadores do Blender. E, sobretudo, tem uma comunidade ativa com vontade de ajudar, tanto no Fórum Português, no Fórum PT, que organizou aqui a conferência, como no Blender Artist. Toda a gente tem sempre, quer dizer, há qualquer dúvida, há sempre alguém que consegue responder e que sabe responder. Por isso, é algo que é uma mais-valia, é sobretudo a comunidade do Blender. Por isso, a grande conclusão é, o Blender não foi criado exclusivamente para o uso na visualização arquitetónica, mas cumpre perfeitamente a função. É um software que se integra perfeitamente no método de trabalho de um gabinete de arquitetura normal e que é muito mais barato. Os gabinetes de arquitetura hoje em dia estão sempre a pensar em custos, é muito mais barato do que um software 3D Studio ou outro qualquer. Por isso, e esta é basicamente a ideia que eu quero deixar, que é um software que podemos usar num gabinete de arquitetura. Por fim, deixo aqui os meus agradecimentos a estas 3 pessoas que são, digamos, os pioneiros do uso do Blender para a arquitetura. São 3 arquitetos, é um francês, um brasileiro e um holandês que têm feito evoluir o Blender para a arquitetura. Muito obrigado, Eduardo. E agora passamos à plateia para perguntas. Enquanto se animam, eu tenho uma pergunta. Dentre os motores de renderização que tu mencionaste, tens algum preferido? É assim, eu tenho uma licença do TA Render, que comprei e que uso frequentemente. O plugin neste momento para o Blender está um bocado desatualizado porque só funciona com a versão de 2.64, por
por isso já vamos do 266, mas continuo a usar. Mas o meu favorito mesmo é o LuxRender, que é um software, é um motor de render gratuito e open source também, porque apesar de ser muito mais lento na renderização do que os outros, mas é muito mais, é um motor ambiente, é muito mais realista no resultado final. Aquelas primeiras imagens que eu mostrei foram feitas no LuxRender. E tu mencionaste o trajeto de outras ferramentas arquitetônicas para o Blender. E mencionaste a questão de que o Blender permite uma modelagem mais orgânica. Existe alguma forma de passar esta modelagem orgânica de volta para ferramentas arquitetônicas? Sim, por exemplo, podemos exportar o modelo outra vez, por exemplo, para um software CAD, e depois usar essa base no software CAD. Por exemplo, podemos exportar, ou podemos exportar, por exemplo, quem usar o SketchUp, voltar a exportar esses elementos para o SketchUp, exportar. Existem várias maneiras de poder depois trabalhar essa modelação feita no Blender, essa concepção, e depois voltar a usar isso como elemento de referência de trabalho. Por exemplo, há scripts que fazem secções, não é? Por exemplo, o que interessa fazer, quando se faz a concepção de um edifício, não é? Fazer várias secções. Existem scripts que fazem as secções e exporta-se essas secções para DXF, por exemplo, e continua-se a trabalhar num software CAD, que é um elemento de base para ter um... Certo. E tu já precisaste de alguma customização do Blender e obtiveste essa customização através da comunidade? Ou nunca? Quer dizer, uma consegui que fizessem foi uma vez um Sun add-on, que era uma localização geográfica do Sol. Antes deste Sun add-on que existe agora, interativo com o Cycles, houve um que foi feito por um programador e consegui que ele fizesse isso. E basicamente, pronto, também não precisa de muito mais customização além disso. Muito obrigado, Eduardo.